Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí! É Seu por Direito. Bom, como você já sabe, esse é o seu canal É Seu por Direito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá uma força pra gente aí, nos siga nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos lá, tá bom? E se tiver uma vídeo pergunta aí ou tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente em algum lugar da tela aqui, não sei exatamente onde, está aparecendo o número do celular, tá bom? O assunto de hoje é o seguinte, né? É sobre a indenização em caso de acidentes com obras públicas. Recentemente, na cidade de Diadema, nós tivemos um episódio bem bizarro, né? No meio de um conjunto habitacional, tinha aquelas caixas d'água enormes de concreto e, por alguma razão que não é relevante para a discussão aqui, estavam fazendo uma obra lá, acredito eu, para demoli-la, né? Inclusive, os caras trabalhavam de domingo e tudo. Eu recebi vídeos que demonstravam que até de domingo eles estavam trabalhando para acontecer a tragédia, digamos assim, né? Para quem não presenciou e não sabe do que eu estou falando, como eu estava dizendo, no meio de conjunto habitacional, essa caixa d'água, que estava acontecendo uma obra, desmoronou, rolou a caixa d'água inteira, num domingo. E aí, assim, ainda bem que não machucou ninguém, não matou ninguém, né? Mas causou danos materiais e um alvoroço na comunidade, porque amassaram vários carros e foi bem uma tragédia, algo bem pitoresco. Mas, pois bem, o que interessa para o direito, né? Porque várias pessoas vieram perguntar, e aí como é que faz, de quem que recebe, é da empresa que estava fazendo a obra, é da prefeitura, de quem que é? Bom, só para entrar no detalhe, toda vez que uma prefeitura, um estado ou a União vão contratar uma obra, né, basicamente tem duas formas: por licitação ou, né, escolha por capacidade técnica, perfeição técnica e tal. Eu imagino que nesse caso em particular, que também não vem ao caso, tenha sido uma licitação e não importa se é uma única empresa ou se é um consórcio, né? Então, o que acontece do ponto de vista concreto? Teve a tragédia, a caixa d'água caiu, causou os danos. Pergunta que fica é, quem é o processo, né? Nesse caso em particular, a pessoa jurídica, que é a empresa, né? E a pessoa jurídica de direito público, que é a prefeitura. Aí você vai perguntar, mas por que se era a empresa que estava fazendo a obra? Mas foi a prefeitura que contratou a empresa. Logo, ela responde, né, no caso em questão, de forma subsidiária, tá certo? Forma subsidiária significa, se a empresa não pagar, a prefeitura paga. Aí você me pergunta, quais são os danos, né? Nessas hipóteses de acidente com obra pública e tal, existem várias possibilidades, né? Eu me recordo de um caso relativamente recente, num viaduto em São Paulo, que uma juíza, inclusive, estava passando por debaixo dele e caiu um pedaço do viaduto, levando essa juíza aí fatalmente à morte, né? E salvo o melhor juízo também é o motorista que estava com ela. Não tenho certeza, vocês vão me perdoar se eu estiver errado. Mas enfim, causou uma morte, ou duas, né, em razão dessa obra pública. E aí há a possibilidade de indenização por conta disso, claro, de quem estava fazendo a obra e do ente da federação que era responsável por ela, tá certo? Nesse caso em particular, voltando para Diadema, né, aconteceram somente danos materiais, né, em tese, mas também pode ter havido danos morais, né? E agora vamos pensar numa outra hipótese dentro dessa situação. Rolou lá aquela caixa d'água enorme, gigantesca, que não matou ninguém, ainda bem, mas destruíram vários carros, né? Então vamos pensar aqui que, hipoteticamente, né, uma daquelas pessoas lá que tem o carro, ela trabalhasse como motorista de aplicativo. Pelo período que ela ficará sem carro, ela vai ficar sem poder trabalhar. Logo, a prefeitura e a empresa devem ser responsabilizadas pelo que a gente chama de lucros cessantes, né? E como eu estava dizendo também, essa obra trouxe muitos transtornos, né? Os caras trabalhavam de domingo e tal, tem vídeo provando isso. Então eu entendo que também é possível pedir uma indenização por dano moral, até coletiva, de todos os moradores ali que foram afetados, tá certo?
Então, primeiro passo qual é? Constituir um advogado. Segundo, seu advogado saberá que quem deve responder pelos danos causados, sejam eles materiais, incluindo aí os lucros cessantes, sejam eles morais, né? Até pela perda de uma vida, ou por lesões que tenham sido ocasionadas, né? A empresa e a prefeitura devem responder por elas, tá certo? Então assim, fica a dica, né? Se uma tragédia dessa natureza conhecer alguém que estiver envolvido, não tenha dúvida, constitua um advogado e lute por aquilo que é seu por direito. Um abraço e até semana que vem.